Se você for a Israel, quando você for, você vai, tenho certeza disso, você vai descobrir que existem vários personagens que passaram por Jerusalém, que fizeram pregações, juntaram multidões, falaram tantas coisas, né, que foram importantes na história. Então, quando historicamente o judeu olha isso, o judeu coloca tudo isso na mesma panela. Que Jesus foi mais um que passou, que pregou, que falou, que disse que isso aconteceu, e ele é mais um de tantos que passaram por ali. Então, quando nós falamos em ressurreição, a ressurreição é da mais alta importância. Mais alta importância. Porque torna Jesus diferente de tudo e de todos. Apesar que existem, desculpe a força de expressão, 1000 e tantas razões para dizer que Jesus não pode estar nessa mesma grupo, essa mesma galera. Por quê? Porque ele foi profetizado muitas e muitas vezes, muitos e muitos anos antes. Então ele não pode ser colocado como mais um, de jeito nenhum. Eu me lembro que nos Estados Unidos estavam discutindo lá a pena de morte, pena de morte, pena de morte, e um senador disse assim: eu não entendo os cristãos, alguns são contra a pena de morte, e a crença deles, a fé deles, a religião deles começou com a pena de morte. Aí um outro senador falou assim: engano seu. O nosso cristianismo não começou com uma pena de morte, começou com a ressurreição. Não foi uma pena de morte, foi depois, foi a ressurreição. Então, quando você olha para a ressurreição, você precisa com certeza dar o maior valor possível a isso. Se nós não crermos na ressurreição, a nossa fé, Paulo fala que a nossa fé é vã. Nós encaramos a ressurreição, claro, como um ato profético, claro, como um portal de bênção que Deus prometeu para nós, está lá escrito, está lá profetizado, mas nós olhamos a ressurreição com os olhos frios de um fato histórico. A ressurreição é um fato histórico. Por quê? Porque tem tempo, tem data. Por quê? Porque tem espaço, aonde foi. E porque tem testemunha. Então a ressurreição nós olhamos como um fato histórico. Aconteceu a ressurreição. Não é uma invenção, não é uma história, não é um romance. Não, aconteceu. É um fato histórico. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15, eu vou ler bastante versículos, de 1 a 14. Irmão, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, olha a Páscoa aí, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, olha a ressurreição aí, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Então olha só, volta para o 5, por favor. Ó, um fato histórico, né? Um fato, né? Fulano de tal matou ciclano. Tá, onde foi? Quando foi? Quem testemunhou? Se eu tenho onde, quando e quem viu, se tornou um fato. Então aqui ele começa. Apareceu a Cefas, depois aos 12, prossegue.
Depois foi visto por mais de 500 irmãos. Fala assim, 500. Fala 500. Fala assim, 500. 500 irmãos. De uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. 7. Depois foi visto por Tiago, mais tarde, por todos os apóstolos, mais testemunha. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Paulo dizendo, até eu vi depois, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Olha só que pregação linda sobre a graça. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmos algum dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Olha só que coisa. Acho que ele está dizendo assim, ó, se ele não ressuscitou, o que nós estamos fazendo aqui é vã. E não tem importância nenhuma. Não, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Por quê? Porque ele não ressuscitou. Então, naquele contexto ali de Jerusalém, aquele contexto histórico, religiões e mais religiões em volta, se acreditou durante muito tempo, se falou durante muito tempo, que Cristo não ressuscitou. Então, quando Paulo, em 1 Coríntios 15, fala, ele está preocupado e diz assim, se Cristo ressuscitou, o que nós estamos fazendo aqui é vão, meu irmão. Não tem poder nenhum. E olha, que 500 pessoas viram. Paulo nomeia as pessoas. Fique certo de uma coisa, querido, a ressurreição é um grande edifício da nossa fé. É um grande edifício. A morte de Jesus nos trouxe o perdão. A ressurreição de Jesus nos trouxe esperança. 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 O poder do Espírito Santo que trouxe Jesus de volta também está disponível hoje na igreja. O poder que ressuscitou Jesus daquela cruz está aqui entre nós. Ou seja, nós temos acesso ao poder de Deus através da nossa fé no Espírito Santo de Deus. Ou seja, aquilo que aconteceu lá pode acontecer aqui. Nós podemos ter manifestação. O milagre da ressurreição nos traz esperança. Hoje nós temos o Espírito Santo entre nós, fazendo os milagres que precisamos. Ou somos uma igreja, ou somos uma grande clínica de terapia. Se nós estamos fundamentados é que fala de fundação, alicerçados na ressurreição de Cristo, que Ele ressuscitou, ou então isso aqui não tem poder nenhum, não tem valor nenhum. Nós somos um bando de amigos, associação de amigos, fazemos terapia em grupo, terapia coletiva, etc, etc. Verdade ou mentira? Ele ressuscitou, sim ou não? Existem 3 teorias que falam que Jesus não ressuscitou. Isso está em livro, gente. Isso está em livro. A primeira delas é que ele desmaiou. Olha só os absurdos. Ele desmaiou. Que lá na cruz ele desmaiou. Quando foi tirado da cruz, ele voltou e ele estava vivo. Então isso foi corrente naquela época. E é corrente em muitas religiões. Eu me lembro, a minha conversão foi... a conversão de todos nós é um milagre, né? A conversão de todos nós é um milagre. A minha conversão foi... Eu fui muito catequizado por vários tipos de religiões, várias. E eu me lembro de uma que nós estudávamos os passos de Jesus, quando Jesus esteve entre os monges do Tibete.
Existem teorias, teorias e teorias, porque Jesus esteve em tal lugar, Jesus esteve em tal lugar, teorias. E essas teorias dizendo o seguinte: olha, não é bem assim. Ele é um cara, ele era um monge, era um cara como eu, como você, e não tinha nada de ser filho de Deus. Tudo para descaracterizar, tudo para descaracterizar, destituir, desconstruir, obrigado, a figura de Cristo. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho que mentiras, desmaiou. Ele desmaiou na cruz. Agora, querido, ele foi espancado, tão espancado que ele não tinha força para carregar a cruz. Ele sangrou tanto por causa dos chicotes. Os chicotes que batiam em Jesus tinham nas suas pontas pedaços de ossos, pedaços de aço, que quando batiam, cravavam na pele de Jesus, e quando eles puxavam, arrancavam pedaços de Jesus, da pele, da carne dele. Ele sangrou. O soldado romano, no final, para saber se Jesus estava vivo ou não, mete a lança no seu lado. Para quê? Para saber se ele estava vivo ou não. Para quê? Porque a crucificação, com aqueles pregos nas mãos e nas pernas, não matavam. Até porque eles tinham um pedacinho de madeira que sustentava o corpo. Então, o que acontecia? Para terminar logo a crucificação, eles quebravam as pernas, eles tinham os martelos, eles quebravam as pernas dos crucificados, daquelas pessoas, e o peso, então, como eles não tinham mais força na perna para sustentar seu peso, eles a morte era por asfixia, morriam com falta de ar, sofrimento. Então Jesus, ele morreu antes, até porque faz parte da profecia que os seus ossos não seriam quebrados. Jesus não foi morto, ele morreu. Jesus não morto, ele foi tirado. Jesus, ele não foi, ele não foi trucidado pelos soldados romanos, mas Jesus foi tirado. Tudo isso para provar que ele estava morto, e morto naquele momento. Não podia ser de forma nenhuma um desmaio. Uma outra teoria está em que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Ele ressuscitou? Não ressuscitou. Ele morreu, foi enterrado no túmulo. O túmulo estava fechado, os discípulos foram lá e retiraram o corpo. Só que tem duas coisas que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, como havia uma situação envolvendo Jesus, o sepulcro de Jesus foi selado, tinha um selo, eles passavam tipo de um cimento na pedra e tinha um selo que não podia ser quebrado de forma nenhuma. Mateus capítulo 28 fala que os sacerdotes pediram para que soldados tomassem conta, fizessem guardando a sepultura. Então, não sei se vocês sabem que os discípulos sumiram, desapareceram. Então não houve de forma nenhuma assalto em que os discípulos fossem e lutassem contra os soldados, contra a escolta romana, e então roubasse o corpo. O que aconteceu, na verdade, é que os soldados foram desmaiados pelo poder de Deus. Tudo aquilo aconteceu, os soldados estavam desmaiados. Depois eles foram e confessaram para os sacerdotes do que tinha acontecido. Aí os sacerdotes pagaram a eles e disseram: minta, lança uma mentira dizendo que Jesus, o seu corpo, foi roubado pelos discípulos. Enquanto que vocês sabem que na sepultura de Jesus não apareceram homens, apareceram mulheres que nem tinham condição de carregar o corpo de Jesus. Mais uma mentira. Os discípulos estavam com medo, fugiram. As mulheres aparecem para embalsamento e já não encontram mais o corpo de Jesus. Depois tem uma teoria que diz que houve uma alucinação coletiva,
que o povo viu Jesus, fulano viu Jesus, fulano, essa alucinação. Mas se você vê a história do tempo que Jesus teve após a ressurreição, de vários relatos, várias testemunhas, que de maneira nenhuma valida essa teoria. Isso é impossível, 500 pessoas. E ele chega e já pede comida. Volta, come pão, peixe. Vai no caminho de Emaús, fala, prega. Tomé, que era Tomé, vai, Tomé, põe a mão aqui, vai, põe a mão aqui, vai. Ou seja, relatos de pessoas diferentes que estiveram com Jesus. Jesus ressuscitou. Sem sombra de dúvida, é um fato histórico. Jesus ressuscitou. Aí você fala assim, pastor, mas olha só, tantas e tantas vezes nós somos assaltados por teorias. Teorias que falam que nós somos nada mais, nada menos do que seguidores de uma fantasia. Existem livros até hoje que descrevem fatos que contradizem o tempo que Jesus esteve com a gente. Mas eu quero dizer para vocês que é um fato histórico. Tempo, espaço, testemunha. 500 pessoas viram. Os apóstolos viram. Cefas viu. Pessoas e mais pessoas viram. Paulo viu depois, no seu tempo, a ressurreição do nosso Jesus. Isso faz toda a diferença, porque eu tenho assim, o mesmo poder que ressuscitou pode ressuscitar os meus sonhos. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus está agindo hoje aqui. Ele vive entre nós. Não é uma coisa histórica, longe, distinta. Não é uma teoria. Nós não estamos debaixo de uma teoria. Nós estamos debaixo de um fato. Aconteceu. Jesus ressuscitou. Coloca aí Efésios 1:15, por favor. Efésios 1:15. Por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Espera só um minuto. 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, escuto falar da fé que há entre vocês. Escuto falar dos resultados da fé que há entre vocês. Eu escuto falar que coisas estão acontecendo entre vocês. E o amor, olha só, para com todos os santos. Ou seja, o amor de Deus através da sua vida, tocando outras pessoas. Tenho ouvido a fé como uma coisa concreta, fé como uma coisa que existe no meu dia a dia. Eu não sou fruto de alguma coisa que aconteceu na minha vida uma vez lá no passado. Não, acontece hoje, amanhã, depois da manhã. Eu tenho fé, eu sou testemunha da fé que há entre vós no Senhor Jesus. Ou seja, Ele está vivo. Aqui começa a dizer assim, Ele está vivo, eu estou vendo a fé de vocês nele. E o amor para com todos os santos, como consequência, amar a Deus, amar pessoas, formar discípulos. 16. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Deixa eu falar uma coisinha aqui, muito simples aqui. Eu sou fruto de oração. Pessoas oraram por mim. Pessoas oraram por mim. Eu me lembro muito de uma senhora, logo no meu começo da minha fé, logo no meio da minha caminhada, eu ainda estava naquele negócio, eu tinha meio barro, meio tijolo, um pé aqui, um pé lá, e sem muita, cabeça confusa, acordava de manhã, pensava uma coisa, e eu me lembro dela, que um dia eu estava na porta da igreja, na escadaria da igreja, ela chegou e falou assim, Francisco, eu oro por você. Francisco, nós temos uma reunião de oração aqui de mulheres, aqui na igreja de tarde, acho que era terça e quinta, nós oramos por você. Olha só que coisa. Você está orando por quem? Afinal de contas, se você está aqui, é porque alguém orou por você.
Afinal de contas, se você está aqui, é porque alguém orou por você. Você está orando por quem? Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Aqui está falando o seguinte: olha, vocês precisam de uma revelação. A revelação da ressurreição precisa ser uma coisa viva dentro de você. Porque se não houver uma revelação da ressurreição, nós nos tornamos uma coisa sem sentido, sem vida. O que nós queremos, o que nós precisamos, é que essa revelação esteja dentro da gente, de tal forma que isso muda a minha vida, muda meu trabalho, muda meu viver, muda minhas reações. Como é que eu vou crer na minha transformação se eu não tiver uma revelação dessa transformação? Ou seja, eu posso ser transformado pelo poder de Deus. Eu preciso dessa revelação. Eu não posso olhar para os meus problemas, para as minhas situações, para as minhas dificuldades e aceitar. Eu preciso ter uma revelação do pleno conhecimento. Eu preciso ter o espírito de sabedoria que diz para mim os meus passos que eu preciso ter. Eu não posso eu não posso me deixar levar pelas minhas decisões, pelas minhas limitações. Eu preciso receber um espírito de sabedoria, um pleno conhecimento, a plena revelação, para que a minha vida possa ser guiada pelo Espírito Santo e não por mim. A ressurreição tem que ser um choque na minha vida. A ressurreição tem que ser alguma coisa que me abre meus olhos. Quando Nicodemos foi falar com Jesus, Jesus falou assim: vos é necessário nascer de novo. Eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe. Não! Nascido do Espírito. Revelação do Espírito. Alguma coisa que ninguém pode roubar de você. Alguma coisa que ninguém pode tirar de você. Alguma coisa que é sua. Eu tenho a revelação do Espírito Santo de Deus a respeito da minha vida com Jesus. Jesus morreu, e porque Ele morreu, meus pecados foram perdoados. E Ele ressuscitou, e porque Ele ressuscitou, o poder que se manifestou na vida dele, manifesta na minha vida hoje. Se manifesta na minha vida hoje. Amém. 18. Iluminar. Vocês gostam de poesia? Vocês gostam de poesia? Olha aqui. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Iluminados os olhos do vosso... Tem traduções melhores do que essa, mas eu queria esse iluminados os olhos do vosso coração. Para mim isso aí é tão lindo, isso tão forte, iluminados os olhos. Por quê? Porque de repente eu posso estar enxergando alguma coisa, mas não estou vendo com o meu coração. De repente nós estamos celebrando a ressurreição de Cristo, mas aqui dentro existem dúvidas. Aqui dentro existem incertezas. Aqui dentro existem situações, problemas, escassez. Aqui dentro existem... Será que é? Então ele fala, iluminados os olhos do vosso coração. Eu posso falar isso de cátedra, porque durante algum tempo eu sentei num banco de igreja, mas não acreditava em tanta coisa. A minha cabeça estava tão poluída de tantas informações, de tanta religiosidade, de tantos isso, de tantos aquilo,
de tantas influências, que só foi quando a palavra me trouxe libertação. Quando eu comecei a me apaixonar pela palavra, e a palavra foi como um quebra-cabeça sendo montado. Isso aqui, isso aqui, porque eu me apaixonei pela palavra, tudo se fez sentido para mim. Porque antes, o meu quebra-cabeça faltava peças, porque era eu que estava montando o meu quebra-cabeça. Mas quando eu deixei ele montar o quebra-cabeça, ele trazendo as partes que estavam faltando, tudo fez sentido para mim. Tudo fez sentido para mim. Mas só quando eu deixei que a palavra fosse preenchendo o quebra-cabeça. Por isso, querido, se você está aqui hoje à noite, é porque vai ser transmitido para o mundo inteiro essa palavra, então é hoje à noite, hoje pela manhã, hoje à tarde, essa palavra vai ser falada. Daqui a 10 anos vai ter nego escutando isso aqui, na verdade, daqui a 10 anos, né? Recebi esse vídeo do Koinonia essa semana, eu tinha bigode. Então, sei lá quantos anos atrás isso. Tudo faz sentido. Se você está aqui hoje e na sua vida ainda existem peças que não foram jogadas, unidas, existem grandes dúvidas. Será que é? Né? Eu estou aqui porque fulano foi transformado. Não, mas tá, fulano foi transformado, mas e você foi transformado? A sua vida foi transformada. O que nós queremos é a sua vida transformada. Querido, a palavra de Deus vai trazer para você: iluminai os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Querido, deixa eu pedir, por favor, joga na NVT. Você tem NVT aí? NVT? Tradução NVT. Oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que Ele chamou e a rica e gloriosa herança que Ele o quê? Que Ele o quê? Que Ele deu a quem? Fala assim. Que Ele deu a quem? A seu povo santo. 20. Olhos iluminados. Viva a esperança. Quando tem olhos iluminados não tem dúvida. Quando tem olhos iluminados não tem medo. Quando tem olhos iluminados não tem desespero. Quando tem olhos iluminados não tem medo. Não tem desespero. Não tem dúvida. Também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco os que cremos. É o mesmo poder. Parece, também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus. Os que cremos. Nós cremos. Nós cremos. Nós cremos. Nós cremos. Pergunta para a pessoa do seu lado: você crê? De novo, nós cremos? Porque ele fala assim: eu oro para que você entenda a grandeza insuperável. Grandeza insuperável do poder de Deus. Para quem? Para você que crê. O Espírito Santo se manifesta, o Espírito Santo tem poder no meio do seu povo que crê. Por isso que a ressurreição é importante para a minha vida, porque ela me traz a fé do que o que agiu ali vai agir na minha vida também, em nome de Jesus. É o mesmo poder, 20, é o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais.
Poder do Espírito Santo. Ressuscitou Jesus dentre os mortos. E esse mesmo poder pode ressuscitar sonhos desesperados. Esse mesmo poder pode salvar, tirar do poder do pecado. Deus escolheu hoje para trocar a sua incredulidade por salvação. Deus escolheu o dia de hoje para trocar a sua incredulidade pela manifestação de poder na sua vida, no seu dia a dia, na sua realidade. Deus escolheu o dia de hoje para trocar a sua incredulidade pela graça de Deus. O que é impossível para Deus hoje? O que é possível para Deus hoje se Ele está vivo? O que é impossível para Deus hoje? O Espírito que ressuscitou Jesus habita em nós. Teve um soldado, vem cá o artista, eu fiz de tudo para participar da Páscoa. Eu dei 3.000 reais de oferta, mas fiquei doente, não pude vir, assisti pela televisão. Eu queria ser um dos soldados que chicoteava Jesus. Quis isso durante muitos anos, perdi a oportunidade. Tem uma pergunta que o soldado faz. Qual é a pergunta? Cadê ele? Onde é que ele se escondeu? Onde ele está? Ele sumiu? Essa pergunta era a pergunta que existia naquela época. Cadê ele? Vocês esconderam ele? Cadê ele? Então eles chegavam para os cristãos e diziam assim: cadê ele? Vocês esconderam ele aonde? Onde é que ele está? Pergunta de novo. Cadê ele? O que vocês fizeram com ele? Onde ele se escondeu? Onde vocês esconderam ele? Sabe qual é a resposta? Ele está em todo lugar agora. Ele está aí. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Onde ele está agora? Está aqui, então levanta e fala: está aqui. Cadê ele? Cadê ele? Ele ressuscitou. O Espírito Santo que ressuscitou Jesus habita em você. É gracioso. Conhece as tuas questões. Sonda o teu coração. Acompanha você o tempo todo. Esse Espírito Santo é vida, é luz, é graça, é salvação, é mudança, é transformação, é esperança. Esse Espírito Santo nos deu ânimo, reconciliação, amor, poder. Cadê ele? O poder de Deus está no meio de vós. Está em cada um de vocês. Morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste vivo. Ele é invencível, és invencível. Canta com a gente. Inigualável, hoje
Senhor, e és invencível. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Eu é o reino, tu é a glória, acima de todo não. Declare. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Coloca a mão no teu coração agora. Hoje é dia de a gente trocar nossa incredulidade por uma fé vibrante. Tirar a nossa dúvida e colocar esperança. Tirar o nosso medo e colocar coragem e intrepidez. Só Jesus fez isso na minha vida. Jesus tirou toda a confusão que eu tinha. Tinha uma confusão na minha mente, de caminhos e mais caminhos e mais caminhos, e muitas. A Bíblia diz que existem muitas vozes no mundo. Essas vozes me atormentavam. Mas teve um dia que Jesus entrou na minha vida e eu só passei a escutar, e eu passei apenas a escutar a voz dele. Eu escutei a voz dele. Eu escutei a voz dele que orava por mim. Eu escutei a voz dele que orava por muitos, como por você. Jesus já orou por você. Jesus já orou. Aqueles que não creram ainda, em João capítulo 17 fala que ele orou por aqueles que não creram. Coloca a mão no teu coração, faz essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor, meu Salvador. Obrigado pelo perdão dos meus pecados. E obrigado, Senhor, porque o Senhor vive através do teu Espírito Santo, hoje, aqui e agora, em nome de Jesus. Amém. Alguma pessoa fez essa oração hoje pela primeira vez? Eu quero que você levante uma de suas mãos. Alguém fez essa oração? Alguém fez essa oração hoje pela primeira vez? Se você fez essa oração, vem aqui. Eu quero orar com você. Porque hoje é dia de ressurreição. E ressurreição é dia de libertação. E libertação da incredulidade, do medo. Libertação da incredulidade, do medo, da falta de esperança. O Senhor quer nos livrar em nome de Jesus. Nós vamos cantar mais uma vez, mas eu quero que você cante com
Hoje nós recebemos uma grande notícia. Um fato histórico tocou nossa vida, que Jesus ressuscitou. E nos trouxe esperança. Aquele túmulo, quando as mulheres chegaram para o túmulo, o anjo perguntou: por que tu procura entre os mortos aquele que vive? Uau! Por que você procura? Ele vive. Isso faz toda a diferença hoje aqui. Vamos cantar essa música e eu vou terminar a reunião com uma oração. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, Eu posso crer. eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos Meu Salvador, do Jesus, meu Salvador, que vivo está. meu Salvador está vivo. Meu Salvador está vivo e vive entre nós, vive em nós, através do seu Espírito Santo. Dê uma salva de palmas para Ele bem forte. Ele está vivo, Ele está vivo. Ele rompeu os grilhões da morte. Ele chutou as portas do inferno. Aleluia. Vou orar por você, pela sua vida. Terça-feira nós temos uma reunião de fé e milagre. Para essa reunião acontecer, Ele está vivo. Para ter milagres, Ele está vivo. Nós temos consciência de que Ele está vivo. Porque Ele está vivo, eu tenho esperança. Porque Ele está vivo, existe a manifestação do poder de Deus. Porque Ele está vivo. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, amor, a unção e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós. Essa semana, presta bem atenção, essa semana, porque Ele vive, você vai ter muita paz no coração. Paz no coração é importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Ele não pode te acusar de nada, porque Ele vive em você e Ele levou toda a sua culpa, todos os seus pecados. Por isso você tem a paz de Cristo em você. Essa semana você está invisível aos teus inimigos. Por quê? Porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida, ora pelo seu trabalho, ora pela sua família. Essa semana, porque você tem semeado na presença do Senhor, Ele vai te dar uma colheita.
Como é que vai ser a sua colheita? Eu te abençoo, 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 em nome de Jesus. Abraça 5 pessoas aí, diz pra ele: Ele está vivo entre nós.